Olá, meus queridos irmãos que nos acompanham aqui no canal do Frei Anselmo. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos e possa nos envolver com toda a sua sabedoria neste momento em que vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Elevando então os nossos pensamentos em prece e em oração, pedimos ao Pai Maior que esteja conosco, que nos ampare. Que os bons amigos da espiritualidade nos envolvam em toda a sua luz, em todo o seu amor, fazendo com que assim tenhamos condições de estudar esse título de hoje e aprender com maior clareza, com maior serenidade, a fim de colocar esses ensinamentos em nossa vida. Esteja conosco, Senhor, estejam conosco, amigos, e vamos juntos nessa jornada de compreensão do mundo espiritual e da nossa verdadeira missão nessa vida. Que assim seja. E assim, muita felicidade nos envolve agora, neste momento, em que damos início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, e trazidas informações pelo Espírito Emmanuel. Capítulo a capítulo nós vamos entendendo um pouquinho mais dessa obra e também nos iluminando com esse conhecimento de Emmanuel a respeito do Evangelho do Mestre e dos seus verdadeiros ensinamentos. E assim a nossa lição de hoje, que é a de número 136, já ia esquecendo. Você que gosta de Espiritismo, aproveita que está no comecinho do vídeo e já curte aqui esse vídeo para não esquecer, dá a sua curtida, trazendo assim maior visibilidade para este vídeo, para este canal também. Também compartilha se você gosta desse conteúdo para que mais e mais pessoas tenham acesso e coloque nos comentários a sua opinião sobre o estudo de hoje. O que você já passou na sua vida que corrobora esse ensinamento. Se você tem alguma dúvida com relação à doutrina espírita, comenta e compartilha aqui com a gente para que esse canal possa crescer cada vez mais divulgando esses conhecimentos. Assim, vamos dando início com a leitura do texto do capítulo 136, Coisas Terrestres e Celestiais. Ele começa então com o Evangelho de João, eu vou lendo aqui ao lado para a gente e nós vamos comentando, fazendo o estudo juntos. Tudo bem? E ele começa no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus. Se vos tenho falado das coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Eu me recordo de uma passagem em que Jesus faz um trocadilho muito semelhante quando ele está falando com Nicodemos, que é um doutor da lei, né? E ele vai falar a respeito de que não se pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então Nicodemos ele faz um questionamento para Jesus: olha, mas será que então para eu nascer de novo eu tenho que me tornar pequeno e sair do ventre da minha mãe? E aí Jesus fala uma frase muito semelhante com essa, né? Se não conheceis e não podeis falar dessas coisas a você que é um doutor da lei, imagine então se eu lhe falar das coisas espirituais, né? Então, ou seja, ele já na sua fala com algumas pessoas específicas, Jesus tinha uma forma de falar um pouco mais direta. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não coloquei a candeia sobre o alqueire, Kardec traz ali um estudo de uma passagem em que ele fala, os discípulos de Jesus, aqueles que estavam mais perto dele, questionam a ele por que ele falava para o povo por parábolas, né? E ele responde, porque para eles não é possível compreender certas coisas que para vós já é possível compreender. Ou seja, Jesus falava diferente para pessoas diferentes. Então aqui, nesse diálogo aqui de João, Jesus já está falando para os seus discípulos,
né? Se eu não posso nem falar das coisas da terra, quanto das do céu? Ou seja, se eu não posso, se você não consegue compreender nem o mínimo, como é que você vai compreender as grandes coisas? É assim que Jesus escolhe as palavras para quem ele fala. Para as pessoas mais simples, ele explica de forma mais simples. E para as pessoas que já tinham condição de compreender, ele exige uma compreensão. E aqui para nós vamos entender que esse capítulo está sendo colocado numa obra espírita, direcionada para o público espírita, que já entende o mundo espiritual de uma forma diferenciada. Ou seja, não há o que se esconder em se falar de espiritualidade, mas cabe muitas vezes a nós que estamos recebendo a mensagem investigarmos com mais cautela a respeito do mundo espiritual, a respeito das consequências dos nossos atos enquanto estamos encarnados, a questão da continuidade da vida, de tudo aquilo que a gente faz, a gente carrega com a gente, da consciência dos nossos erros e dos nossos acertos também, do nosso aprendizado. Tudo isso é levado num grande contexto que vai compondo a nossa existência, a nossa experiência espiritual e vai fazendo com que, conforme a gente vá aprendendo, a gente também vá evoluindo. E conforme a gente vai evoluindo, nosso compromisso aumenta cada vez mais com aqueles que ainda estão mais atrasados nessa evolução. Ou seja, nós temos o papel de ajudar aqueles que estão mais atrasados que nós. E isso não tem nada de errado, pois Jesus estava muito avançado e vem nos ajudar a evoluir. Outros espíritos superiores, que estão já bastante avançados, também voltam para trazer as mensagens, para trazer a compreensão do mundo espiritual, que também nos ajuda a evoluir. Ou seja, toda vez que a gente evolui um pouquinho, a gente também acaba trazendo conosco muitos daqueles que convivem próximo de nós, que nos admiram, que gostam do nosso jeito, que gostam da gente. Também a gente convida a evoluir juntos. O papel é contínuo. Mas voltando aqui à nossa lição, Jesus claramente na sua proposta coloca um questionamento. Veja, estou falando de coisas espirituais, de coisas do céu, de coisas celestiais. Mas se você fica se apegando apenas às coisas materiais, como é que eu posso avançar no meu estudo? E muitas vezes a gente fica preso às questões que estão ligadas aqui à matéria, querendo respostas da espiritualidade a respeito dessas coisas. Por que é que eu não arrumo um emprego? Por que é que eu não sou rico? Por que é que eu tenho esse problema? Por que é que eu tenho aquele problema? Ou seja, a gente fica preso a questões que estão ligadas a essa vida material e não desenvolve para entender que nós estamos aqui num grande projeto de amor, de aprender a amar uns aos outros. Mas vamos ver como é que Emmanuel, muito melhor do que eu, aborda essa mensagem. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Emmanuel aqui nesse primeiro parágrafo está citando uma dificuldade que a gente tem quando começa o intercâmbio com a espiritualidade. É bom que você tenha aí o livro, né, para poder acompanhando a leitura e também a reflexão desse estudo. Então ele traz aqui que nesse intercâmbio com o mundo espiritual, ou seja, no exercício da mediunidade, ou quando a gente começa a ver as primeiras manifestações mediúnicas acontecendo na casa espírita que a gente frequenta, nos grupos mediúnicos que a gente começa a frequentar e conhecer também, que a gente duvida muito dessas comunicações, a gente fica questionando muito, porque a gente fica esperando informações que sejam concretas, né? Que sejam, que diga respeito às atividades desses espíritos, o que eles estão fazendo lá, por que eles estão fazendo, por que eles se movimentam dessa maneira. E a gente fica com muitas dúvidas, desacreditando principalmente do processo do próprio intercâmbio, aonde eu estou começando a entender
como que se dá essa comunicação e quem são esses seres que estão na espiritualidade se comunicando comigo, em que posição eles estão, em que situação eles estão. Ou seja, eu começo a ter esses questionamentos que vão tirando a credibilidade do próprio processo mediúnico. Ao invés de eu focar no processo, eu fico me atentando a essas questões. E aí, continuando, por que não se fazem mais explícitos a gente perguntando, né? Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes dos terrestres? Olha o que a gente quer ficar sabendo de como que é a vida espiritual, né? Como será que eles vivem? Com quem que eles se relacionam? Como que é? Ou seja, eu estou fazendo um estudo da espiritualidade, mas com os olhos de quem ainda está com a matéria. Indagam outros relativamente às razões pelas quais cientistas libertos, né, ou já desencarnados do plano físico, não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. Então, outras coisas que a gente se questiona, por que aqueles espíritos que estiveram aqui, trabalharam tanto para a ciência, não voltam rápido para dar continuidade ao seu estudo? E, inclusive, como uma forma que eu vou fazendo, que eu vou querendo fazer, de poupar o meu trabalho, de continuar a obra de um espírito que veio aqui, que trouxe uma grande missão, que trouxe uma grande revelação por meio dos seus estudos científicos, eu simplesmente quero que ele volte, ele mesmo volte para dar continuidade. Eu não quero eu ter o trabalho de ir lá. Então, por que eles não voltam? Né? E aí Jesus está querendo questionar, por que você quer tanta facilidade? Por que você não pega os estudos que ele fez, se debruça e dá continuidade, dá a sua contribuição para a evolução moral? Para a evolução do planeta, a evolução das curas, das doenças, já que veio um e trouxe tanta coisa. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Olha o que Emmanuel está falando, né? Que são os argumentos que a gente utiliza por causa da nossa preguiça. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? Então, Emmanuel está despertando aqui um questionamento. Se os espíritos que vêm trazer o que eles trazem já não é um conteúdo altamente elevado, já é um conteúdo que diz respeito à nossa condição moral atual, imagina o que aconteceria se eles trouxessem coisas de cunho altamente elevado, como, por exemplo, o caminho das curas das doenças. O que será que nós, como seres humanos, faríamos com esse conhecimento? Vou só fazer uma referência, uma única referência. O que nós, seres humanos, fizemos quando tivemos entre nós revelações espirituais vindas de Jesus? O que foi que nós fizemos com ele? Como foi que nós o tratamos? A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é trazer conhecimento sensacional e extemporâneos, mas ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Ou seja, definitivamente, o papel dos mentores espirituais e dos grandes espíritos elevados que se comunicam conosco não é de nos trazer as coisas prontas,
as comidas mastigadas, a informação já totalmente pronta para que a gente somente utiliza. O papel deles é nos instigar, é fomentar a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso amor, a nossa dedicação para que a gente se empenhe cada vez mais em buscar o conhecimento que traga evolução. É trazer o suporte espiritual, a confiança, a fé, a esperança, para que cada vez mais a gente tenha condições de fazer uma interpretação correta da mensagem dos Espíritos. Esse é o papel proposto que Emmanuel diz para nós. Então, fazendo uma consolidação do nosso estudo de hoje, voltando lá para o nosso início, nós tivemos então a proposta de por que é que Jesus, falando das coisas materiais, falaria das coisas, se ele não consegue passar o conteúdo material, como é que ele pode falar das coisas do céu? Também trazendo um conhecimento de que nós gostaríamos de ter as informações totalmente prontas e tudo mastigado para que a gente só pudesse usar. Só que se isso acontecesse, nós não faríamos a trajetória que nos levaria à condição de espíritos elevados. Nós não teríamos condição de nos elevar ou de ter o merecimento da elevação espiritual, da paz, da serenidade e do conhecimento que esses espíritos detêm. Precisamos fazer o nosso caminho. Precisamos fazer a nossa trajetória e nós precisamos ter certeza de que esses espíritos amigos estão conosco. Como que a gente pode fazer isso? Cada vez mais estando em contato com eles, nos envolvendo nas tarefas em que a Casa Espírita propõe, nos envolvendo em momentos de oração e prece, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e principalmente no desenvolvimento da nossa capacidade e condição mediúnica. Nós sabemos que a mediunidade é um meio do futuro para que a gente tenha uma ligação, uma conexão direta com os espíritos superiores. Mas nós estamos em fase ainda de desenvolvimento, de conhecimento dessa ferramenta que ainda vem sendo utilizada de maneira irresponsável por muitos de nós, ou, no mínimo, negligenciada em todo o seu potencial. Que a gente possa, a partir de agora, nos dedicar mais ao conhecimento da nossa capacidade mediúnica, ao desenvolvimento da nossa percepção do mundo espiritual. Porque assim, nós não precisaremos que os espíritos nos tragam essas informações. Nós podemos, por meio da mediunidade, acessar os locais onde eles vivem, entender como é a vida no mundo espiritual, compreender a conexão que existe entre o mundo espiritual e o mundo material e principalmente as relações das consequências desse intercâmbio entre mundo material e mundo espiritual. Que possamos então, com luz, com serenidade, com confiança, nos dedicarmos mais a este conhecimento. E assim, agradecidos que estamos por essa oportunidade única do estudo dos Teus ensinamentos, Senhor, eu convido a todos para que possamos vibrar por esta casa, o Frei Anselmo, por esta instituição, para que ela possa crescer cada vez mais e dar mais oportunidades de conhecimento a mais e mais pessoas. Não só de conhecimento, como de consolo, de esperança, uma mensagem de paz, de fé e de amor a todos que a procurarem neste momento. Que possamos vibrar por todos aqueles que andam nas trevas, desiludidos da vida, para que vejam a luz, para que vejam a claridade que existe com este conhecimento do mundo espiritual, dando razão e motivação para a nossa existência. Que a paz do Mestre esteja conosco. Senhor, obrigado por esta oportunidade bendita deste estudo. Que a Tua mão amiga esteja sempre sobre nossas cabeças, nos inspirando,
nos transformando, nos ajudando a sermos cada dia melhor. Fique conosco, Senhor, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.